Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Hoje iremos apresentar o artigo, cujo título é Paliação da Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico, os aspectos técnicos e as falhas comuns da abordagem híbrida. Eu sou Letícia, residente da Cardiologia Pediátrica, e este trabalho e essa apresentação faz parte do Programa de Residência Médica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo, ele está disponível no PubMed e ele foi publicado no Jornal Mundial de Cirurgia Cardíaca Congênita e Pediátrica em 2022. E os autores são Hakan e Yugar, e eles fazem parte do Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e de Cardiopatia Congênita da Universidade de Gießen, na Alemanha. E o terceiro autor, que é o Jetmar, ele faz parte da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, vamos começar com uma introdução. Para a avaliação da síndrome do coração esquerdo hipoplásico e suas variantes, existe um algoritmo clássico bem estabelecido na maioria das instituições. Uma das operações mais realizadas, como primeira escolha nesses centros, é a cirurgia de Norwood ou a cirurgia de Norwood-Sano. Entretanto, apesar de ser uma técnica bem conhecida, bem realizada, a mortalidade ainda é alta, cerca de 15,7%. E vale ressaltar que ambas essas técnicas, tanto de Norwood quanto Norwood-Sano, elas necessitam de circulação extracorpórea ainda logo no início do período neonatal, que poderia gerar grandes efeitos deletérios para o paciente. Para iniciar, então, a abordagem dos estágios de paliação da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, existe também uma outra técnica. Essa técnica é chamada de abordagem híbrida e é usada geralmente, e atualmente, ela é usada em um número maior de instituições e está em número crescente. E ela tem como objetivo melhorar tanto a sobrevida precoce quanto a sobrevida tardia nestes casos. E para isso, ela conta com algumas propostas. A primeira delas é que não necessita de circulação extracorpórea no período neonatal, que é um período muito sensível, cheio de mudanças, né? E a criança ainda tem pouco peso. Outra proposta é a possibilidade de realizar o segundo estágio, né? Que a gente vai ver depois, os estágios abrangentes de paliação, no qual o paciente ele tem agora uma idade maior, também pensando em relação ao peso, em como já está a circulação do paciente, já não tem mais padrão da circulação fetal, né? Teria melhores condições. E uma terceira proposta é que a gente teria um potencial maior para um reparo biventricular em alguns pacientes com estruturas borderlines do ventrículo esquerdo, aqueles que não são totalmente atréticos, né? Que ainda tem um pouquinho de são borderlines, né? Agora iremos, então, analisar a metodologia e os pacientes deste estudo. O estudo, ele se autodesigna como retrospectivo. Porém, quando a gente analisa certinho a sua metodologia, a gente percebe que ele ficaria melhor denominado se fosse um prospectivo histórico, que melhor será explicado depois com o doutor em sequência. E esse estudo foi realizado entre junho de 98 e outubro de 2021, sendo composto por 340 pacientes com diagnósticos tanto de hipoplasia do coração esquerdo, ou também pelo complexo cardíaco esquerdo hipoplásico, ou ainda outras anomalias complexas consideradas potencialmente passíveis de um eventual reparo ventricular. E esses pacientes receberam, então, a cirurgia inicial de bandagem das artérias pulmonares bilaterais e implantação de stent ductal no Centro Cardíaco Pediátrico, lá em Gießen, na Alemanha. Aqui eu trouxe a figura presente do artigo, né, que ele ressalta que o estudo foi feito de 98 a outubro de 2021 e foi composto por 340 pacientes. E aqui ele divide em duas partes. A parte que é da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que conta com 223, e os pacientes com complexo cardíaco esquerdo hipoplásico com 117. Para o estudo, ele considerou essa coluna em azul e não considerou em a laranja, porque elas acabaram indo ou, né, com desfecho de óbito, ou para paliação, ou transplante, mas por ser um complexo cardíaco esquerdo hipoplásico, teria outras abordagens se for para um reparo biventricular. Agora, o que ele considerou nesse estudo foi essa coluna em azul, que contou com dos 340 pacientes, foram utilizados, né, foram avaliados 223, sendo que 13 acabaram indo para os cuidados paliativos, e outros 13 foram para o transplante, sendo que 10 realmente conseguiram. E então, no total, nós tivemos 197 pacientes que prosseguiram para o estágio de paliação.
Aqui tem a caracterização dessa amostra, como que foi? No primeiro estágio, que foi estágio híbrido, a gente contou com 197 pacientes e a gente teve uma mediana de mais ou menos 6 dias de vida. A gente tinha pacientes que realizaram tanto cirurgias logo no primeiro dia, quanto depois, com 237 dias de vida, mas a mediana foi de 6 dias e a mediana de peso foi de 3,2 kg. Já no segundo estágio, a gente contou com 172 pacientes, cuja mediana foi de aproximadamente 4 meses de idade e de peso 5,600. Já no terceiro estágio, que foi para Fontan, a mediana foi de 33 meses, que equivale a mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, e de peso de 13 quilos. Então, vamos falar sobre cada estágio. Lembrando, então, que a gente tem 3 estágios. O 1, que é essa técnica híbrida, o 2, que é um estado abrangente, que tem 4 técnicas importantes, e o terceiro, que já é a técnica de Fontan. Então, o primeiro deles, a gente vai ver os aspectos técnicos e falhas comuns da operação de bandagem bilateral das artérias pulmonares e implantação do stent ductal via percutânea, que foi chamado de Jensen Hybrid Stage 1. Então, essa imagem, só ressaltando, ela não faz parte do artigo, tá? Ela foi tirada de uma plataforma de vídeo da internet, do canal Nationwide Children's Hospital, que foi publicado em 2017. Mas eu achei importante trazer ela para ficar mais ilustrativa e a gente conseguir entender um pouquinho melhor as técnicas da cirurgia, tá? Então, aqui na imagem inicial, a gente realiza primeiro uma esternotomia mediana e a ressecção total do timo. Depois, a gente faz uma pericardiotomia de aproximadamente 3 a 4 centímetros de comprimento. Aí aqui a gente tem a demonstração da bandagem. Então, primeiro é abordada a artéria pulmonar direita e depois a esquerda é preparada. A gente corta, então, uma banda de PTFE de acordo com o peso. Quando a criança tem menos que 3 quilos, é cortada uma de 3 milímetros. Já quando ela tem mais de 3 quilos, é cortada uma de 3,5 milímetros. Então, a gente recorta 2 bandagens, tá? Lembrando que aqui é só uma ilustração, tá bom? A gente recorta essas 2 bandagens de uma largura de 2 a 3 milímetros e ambas as extremidades dessas bandas são fixadas na camada adventícia do coração, utilizando pontos de prolene 6 zeros. E aqui fica uma ressalva do artigo. Ele fala que a apropriada fixação dessas bandas na camada adventícia da artéria pulmonar evita a sua migração periférica, ou seja, tem que ser dosado exatamente o tanto que irá apertar, né, assim se dizendo, para que não haja nem a sua migração e nem fique muito além do esperado na bandagem. A escolha, então, da largura vai desempenhar um papel importante também para a eficiência dessa anilhagem e evitar deformidades das artérias pulmonares. Aqui em seguida, a gente já traz o fechamento, né, do tórax, no qual o pericárdio é lavado com uma solução salina e depois ele é totalmente fechado com suturas de PDS 6 zeros para minimizar as aderências nas próximas operações. Lembrando que ele tem mais 2 estágios. Aí aqui vocês vão se perguntar, ué, mas e o stent? Não colocaria agora? Bom, o artigo, ele traz a realização no dia seguinte. E ele fala que a gente tem algumas vantagens fazendo isso num dia posterior e não no mesmo dia da cirurgia. Então, a gente tem a colocação do stent via transfemoral, tá? E colocado o stent no canal arterial, e é feito sobre sedação. A principal razão que ele fala que isso é melhor é porque tem uma melhor delineamento da anatomia, uma vez que ela é altamente variável na região da junção ortoductal. Ou seja, tem algumas que têm formato ampulheta, outras é mais estenótica em uma proximidade do que a outra, outras já são um cilindro quase perfeito. Então, a gente tem essas divergências de anatomia. E, além disso, quando a gente faz a abordagem transfemoral, né, pelo cateterismo, a gente tem a vantagem de prevenir a colocação inadvertida do stent muito longe na horta descendente, ou seja, para melhor esse resultado, o stent ele precisa ficar mais próximo à artéria pulmonar e não muito distante já na horta descendente, porque aí pode ocorrer riscos de obstrução e outras complicações. Então, aqui só ilustrando, a gente tem, né, a artéria pulmonar e aqui a gente tem a aorta, e aqui que é o canal ductal, onde seria inserido o stent. Então, lembrando que o stent, a borda fica mais próxima à artéria pulmonar do que a aorta descendente. E assim também facilita a remoção dele na outra cirurgia. Acaba simplificando também essa reconstrução do arco aórtico e a retirada do stent. O artigo ele traz ainda algumas ressalvas desse primeiro estágio.
ele diz que um dos problemas que a gente tem é a coarctação na região do istmo da aorta, que é um problema muito comum nessa síndrome do coração esquerdo hipoplásico. E esses pacientes, eles podem ser excluídos da estratégia híbrida. Entretanto, a gente consegue resolver o problema de outras duas maneiras. A gente pode fazer a bandagem das artérias pulmonares sem o stent ductal, mas mantendo ele aberto com uma infusão contínua de prostaglandina, ou então fazer a implantação de um segundo stent na região istmica. Nos 223 pacientes que a gente contou no estudo, 27 deles tinham essa coarctação, tá? Que equivale a 12%, e receberam, então, 2 deles receberam infusão contínua da prostaglandina sem colocar o stent, e outros 25 receberam um segundo stent nessa região, sendo que 2 deles acabaram indo a óbito e 2 deles foram transplantados com sucesso. De maneira geral, no total desses 27, os 23 pacientes alcançaram boa saturação, né? Bom prognóstico no estágio para ir para o estágio 2, com saturação de 80% a 85% de oxigênio. Essa imagem, então, para resumir o primeiro estágio, ela não faz parte desse artigo, mas ela foi retirada do artigo desses dois mesmos autores principais, tá? Num outro trabalho que foi publicado em 2018. Então, só resumindo o primeiro estágio híbrido, a gente tem, aqui a gente consegue ver o coração esquerdo hipoplásico, uma estenose da aorta, e a gente tem, então, a realização da bandagem bilateral das artérias pulmonares e a colocação do stent no canal arterial. Então, a gente tem agora quais são as falhas comuns durante o período entre os estágios. Então, o que acontece de importante, o que a gente tem que prestar atenção entre o primeiro estágio, o estágio híbrido, para o segundo estágio. O artigo, ele traz como medicações importantes o bisoprolol, a espironolactona e o lisinopril. O bisoprolol, né, um beta-bloqueador seletivo, beta-1, a espiro é um diurético poupador de potássio e o lisinopril é um inibidor da enzima angiotensina, né, a UECA. E essa combinação das medicações, ele visa diminuir a frequência cardíaca, mantendo de aproximadamente menos que 120 batimentos por minuto, e também o objetivo de regular o equilíbrio entre a resistência pulmonar e a resistência sistêmica, além de prevenir remodelação e ainda evitar a disfunção diastólica. A outra parte da medicação é em relação à antiagregação. Então, a gente tem 3 situações aqui. A primeira situação seria da estenose da aorta. Então, quando a gente tem estenose, a gente tem apenas um estreitamento, ela não é totalmente obstruída. Então, o fluxo da coronária, ele acaba sendo feito de maneira anterógrada, tá? E não precisaria de antiagregação. Agora, quando a gente tem a atresia da aorta, a gente já tem o canal, né? Totalmente fechado, então não tem circulação de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, o fluxo da coronária, ele se faz via retrógrada, e por isso os pacientes, então, precisam receber de 1 a 2 miligramas por quilo do ácido acetil salicílico. Agora, os pacientes que já tiveram reintervenções dos ductos, né, foi mexido, foi colocado um corpo estranho, uma prótese, né, o stent, eles devem receber tanto o AS quanto o clopidogrel. Vamos então partir para o estágio 2, que são os aspectos técnicos e as falhas comuns da operação abrangente do estágio 2. Nesse estágio 2, a gente tem, ele consiste em 4 métodos principais. Então, essa imagem também é dos principais autores. A gente tem, então, ocorre primeiro a remoção do stent do canal arterial, depois tem a remoção da bandagem das artérias pulmonares, a gente tem a reconstrução do arco aórtico e, em seguida, a criação da anastomose cavo-pulmonar bidirecional de Glenn. Então, basicamente, são esses 4 tópicos principais no estágio 2. Essa imagem é deste artigo, tá? É uma das únicas ilustrações que a gente tem, e aqui ele vai falar da técnica cirúrgica dessa segunda fase. Então, lembrando que a primeira a gente não tinha circulação extracorpórea, já nessa a gente precisa dela. Então, a gente tem aqui a canalização, né? Primeiro a gente faz a canulação da aorta, depois o tronco bracocefálico, o ducto arterial, depois a gente introduz uma canulação bicaval na veia cava, e aí o paciente é submetido à circulação extracorpórea. Neste meio, a gente tem a ligadura, né, do canal arterial, e além disso, a gente também tem uma atrioseptostomia, uma sepectomia atrial, que é realizada ainda com o coração batendo. Então, nessa imagem a seguir, que eu também retirei da mesma plataforma de vídeos que eu falei anteriormente, a gente tem o átrio direito, né, e aberto um orifício na região do septo interatrial, ainda com o coração batendo, que isso é para
fazer a circulação do fluxo, né, do lado esquerdo para o direito e ter essa mistura. Então, basicamente, a gente tem, inicialmente, aqui a gente consegue ver, né, ó, aqui estaria o stent, aqui estariam as bandagens, que serão removidas. E aqui começa o procedimento, a gente tem a divisão do tronco pulmonar. Em seguida, a gente tem a remoção do stent e a gente faz a divisão do ducto. A gente também tem retirada das bandagens. Então, um outro tópico importante aqui é que ele faz a dilatação das artérias pulmonares nesse intraoperatório. Ele insere um balão, catéter com balão, de mais ou menos 6 a 7 milímetros, que ele fala que é um ponto importante para o prognóstico depois. E aqui, então, a gente tem a artéria pulmonar proximal, né, que ela é reconstruída diretamente com uma sutura contínua, e a parte distal da veia cava superior, né, então foi retirada a cava superior aqui do átrio e foi inserida na artéria pulmonar direita, realizando a anastomose cava pulmonar bidirecional. Isso ainda é feito com o coração batendo, tá? E aqui em seguida, o artigo ele traz alguns tópicos importantes. Então, a gente tem a reconstrução do arco aórtico, ela é realizada uma perfusão cerebral anterógrada em 26 a 28 graus Celsius. E aqui a gente tem algumas situações. Quando a aorta ascendente ela é de um tamanho adequado, maior que 4 milímetros, a operação ela pode ser realizada ainda com o coração batendo, mas com uma hipotermia moderada. Agora, quando a aorta ascendente já é muito pequena, menor que 4 milímetros, a operação é realizada com uma parada cardioplégica. E a gente tem alguns alvos. O artigo ele fala da pressão arterial média do lado do membro superior direito, né, maior que 40 milímetros, e a saturação cerebral de oxigênio maior que 65 e uma hemoglobina maior que 10. Então, aqui a gente tem, né, a reconstrução dessa aorta. Então, a parede posterior da aorta descendente e o arco aórtico distal são anastomizados, e a partir daí é realizada uma anastomose da artéria aorta e a pulmonar, e também é feita a reconstrução, e essa reconstrução da parede é realizada utilizando um PET de pericárdio curvo, de mais ou menos 13 a 15 milímetros, e depois é feita a sutura com polipropileno de 6 elos. E durante essa reconstrução, né, a gente tem a circulação extracorpórea ainda. Agora, então, partindo para o estágio 3. O artigo ele não traz descrições desse estágio, ele apenas cita. Então, só para fins didático, para encerrar, essa cronologia, então a gente vai falar da anastomose cava pulmonar total, que é o Fontan. Então, por último, eu trouxe essa imagem aqui, tá? Seria a terceira cirurgia de paliação, cirurgia de Fontan, que consiste em fazer uma ligação da veia cava inferior com a artéria pulmonar. E com isso há um desvio do fluxo sanguíneo, né, vindo do corpo e será drenado para o pulmão. Bom, então vamos agora aqui a gente tem, né, essa anastomose de Fontan. Então, vamos agora aos resultados. Essa imagem foi retirada deste artigo e ele tem um resumo de como que ficou em relação à mortalidade. Então, a gente tem um estudo que foi realizado praticamente em 23 anos, tá? Com uma mediana de 8 anos,3, tá? E a gente tem aqui os 3 estágios. No primeiro estágio, que a gente contou com 197 pacientes, tivemos 7 mortes, que equivalia a 3,6%. Já no período entre o estágio 1 e o estágio 2, a gente teve 8 mortes que corresponderiam a 4,1. Mas aqui a gente tem que tentar atento a um detalhe. Ele fez esse cálculo a partir dos 197, e não já levando em conta as 7 mortes. Então, teoricamente, a porcentagem de mortes seria maior, né? Então, partindo para o segundo estágio, 6 ainda estavam esperando e 4 acabaram indo para o transplante, sendo que 1 foi a óbito. No segundo estágio, né, que restou 172 pacientes, nós tivemos 10 mortes, que equivalem a 5,8%, e no período interestágio, 9 mortes, que equivale a 5,2%, contando aqui. O ideal seria fazer essa contagem com os pacientes lá no começo, que mostraria a real mortalidade, né, que a gente tem o viés da imortalidade, que depois o doutor irá falar com a gente. E por último, a gente tem o último estágio, que é o de Fontan, que a gente tinha 117 pacientes e desde teve apenas uma morte. E nesses períodos, né, o interestágio, depois disso a gente apresentou 5 mortes neste estudo.
Aqui em amarelo, a gente tem alguns detalhes. Como esse estudo foi um acompanhamento longo, né, que pegou pacientes por quase 23 anos, a gente teve muitas mudanças, muitas inovações na medicina. Então, aqui ele traz que, a partir de 2010, né, que a gente já tinha um pouco de técnicas melhores, um pouco mais de recursos, a mortalidade, ao invés de ser 3,6%, foi de 2,8%. E aqui, nesse segundo estágio também, ao invés de ser 5,8%, que seria uma porcentagem grande, seria apenas de 1,8%. Então, no total, o que a gente pode inferir? No total desses 23 anos, dos 197 pacientes do estudo, 153 sobreviveram, que equivale a uma porcentagem de 77,7%. E aqui, se a gente contar, né, se a gente tirar os pacientes que foram transplantados do cálculo, daria uma quantidade de 73,6%. Então, em relação à conclusão, o que o artigo traz? Com a crescente experiência e aplicação rotineira da técnica híbrida, baixas taxas de mortalidade podem ser alcançadas. Não é todo centro que faz, né? Então, à medida que as técnicas forem mais aprimoradas, forem mais realizadas, a tendência é diminuir ainda mais a mortalidade. Após o estágio 1, a taxa de reintervenção para as artérias pulmonares até que é aceitável. Se tiver algum problema nas artérias tanto direita quanto esquerda, ainda é aceitável. Só que quando a necessidade de reintervenção com o stent, aí acaba sendo já um problema. E no futuro, os melhores stents ductais podem reduzir a mortalidade entre os estágios e também reduzir a morbidade. Todos os pacientes devem ser avaliados cuidadosamente no período entre estágios, sendo que o estágio 2 deve ser realizado aos 4 meses de idade para reduzir a mortalidade neste período. Então, aqui o artigo, ele atenta, né, ao período, para a gente não perder o time da sua abordagem. E outro tópico que o artigo traz é o principal desafio, depois do estágio 2, é a estenose da artéria pulmonar esquerda. Portanto, nos últimos 5 anos, após a dilatação intraoperatória com balão, a artéria pulmonar esquerda é ampliada com pericárdio autónomo. Então, aqui ele já traz outra informação. Lembra que a gente falou que passava o balão, que fazia dilatação? Então, ele fala que aqui, né, como está tendo muito desses problemas, eles acabam até ampliando a artéria pulmonar esquerda com pericárdio autónomo. E, por fim, apesar desses problemas, em 23 anos, a sobrevida livre dos transplantes, né, a sobrevivência livre de transplantes, né, ultrapassou 70%. Essas foram as minhas referências, o artigo principal, as imagens e o artigo dos mesmos autores. E obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, pesquisador pela FAMERP, neste momento com a atividade de fazer comentários sobre os aspectos metodológicos do artigo apresentado. Um artigo que eu considerei bastante interessante, né? Dá muitas informações, é bem completo, vai possibilitar comentários aqui pela equipe, e publicado agora em 2022, fazendo parte da atividade proposta, que é procurar esgotar os conhecimentos recentes sobre a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Bom, como a Letícia comentou, lá no comecinho já da apresentação dos pacientes e do método, ele fala que é um estudo retrospectivo, né, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, que foi feito entre 1998 e 2021. Claramente não é um estudo retrospectivo, né? A gente já tem comentado sobre isso. Estudo retrospectivo é o chamado estudo caso-controle, ou seja, você tem um efeito atual, um desfecho, um efeito atual, e vai ao passado buscar fatores associados com isso. Então, por exemplo, tem casos de câncer de pulmão e pacientes sem câncer de pulmão. Vou procurar saber se no passado, se esses grupos fumavam ou não fumavam. Aí seria um estudo retrospectivo. Eu tenho o efeito e vou buscar a causa. Aqui não. Ele, pela própria figura que ele apresenta, né, dizendo que os pacientes foram
acompanhados de 1998 até 2021, né? Eram 340 pacientes, aí 223 ficaram num grupo, 117 no outro. Aí, desses 223 foram acontecendo eventos, sobraram 197, esses 197 foram acompanhados. Então, nitidamente, é um estudo prospectivo, né? Ele vai da causa, ou seja, ter sido operado, ter sido selecionado em um determinado grupo, e vai buscar os efeitos, né? Se morre, se vai para transplante, se tem isso, se tem aquilo. Então, é um estudo prospectivo, só que com a característica de ser um prospectivo histórico, porque ele começa bem lá no passado e vem até o presente, né? Então, é prospectivo histórico. Então, resumindo, o tipo de estudo, ele é quantitativo, né? Trabalha com números, ele é de campo, porque ele foi só de coleta de dados, não houve intervenção nesse momento. Ele é longitudinal, prospectivo, histórico e com a finalidade de ver prognóstico. Bem, a Letícia já comentou, eu vou reforçar aqui, quando a gente tem um trabalho assim, vejam, ele tinha 340. Os 340, na verdade, o trabalho vai se fixar no 197. E a partir daí que ele começa a contar a mortalidade. Isso caracteriza o que a gente chama viés da imortalidade. Por quê? Só vai ser feita a avaliação em quem chegou nessa fase, né? Dos 340, uma parte não se enquadrava nisso, outra parte morreu, outra parte foi para transplante. Então, o 197 não é a casuística inicial. Para chegar nesse ponto, passou-se tempo, foram acontecendo eventos, né? Então, o trabalho estaria considerando um viés da imortalidade, ou seja, desde o diagnóstico não teria havido nenhuma ocorrência. Então, não é correto. A gente deveria contar a mortalidade inicial, né? Se o parente, por exemplo, vai perguntar qual é o risco de ter algum evento, uma morte, etc. Não vai falar que é a partir do 197. Ele tem que chegar no 197 para esses valores de mortalidade serem válidos, né? Então, lembre sempre disso quando forem analisar um trabalho. Um ponto positivo do trabalho, veja, ele fala, a mediana de idade dos pacientes no estágio 1 foi 6 dias, variando de 0 a 237. A mediana do peso foi 3,2 quilos. A mediana da idade foi de 4 meses. Então, ele está usando sempre mediana em vez de média e desvio padrão. Isso é uma abordagem correta, porque a distribuição dos dados está muito alargada. Vejam, se a idade foi de 0 a 237 dias, né, poderia usar a média se fosse uma distribuição gaussiana, né? No caso aqui, não é gaussiana. Por quê? Eu vejo nitidamente que não é gaussiana. Porque se vai de 0 a 237 e a mediana é de 6, isso quer dizer que 50% das crianças tinham de 0 a 6 dias e 50% tinham de 7 a 237. Então, uma distribuição nitidamente assimétrica, né? Então, a estatística utilizada está correta, né? E em vista disso aqui, ó, quando a distribuição é gaussiana, como nesse primeira curva superior, né, você pode fazer média. Então, as 3 características para fazer média. Tem que ser um número verdadeiro que permita fracionamento e que, além disso, a distribuição seja gaussiana. Não pode fazer média se não tiver essas 3 características. Quando for assimétrico, como no caso abaixo, na figura abaixo, né, ou para a esquerda ou para a direita, a gente tem a situação chamada skewness. Skewness quer dizer assimetria. Então, em vez de ser uma curva gaussiana, ela tem um desvio ou para a esquerda, como é a do presente trabalho, né,
e ela chama, então, positivamente assimétrica, quando ela é mais alta à esquerda, e negativamente assimétrica, quando ela é mais alta à direita. No presente estudo, a casuística é sempre assimetria positiva, ou seja, é mais alto à esquerda a curva do que à direita. Outra denominação que se usa para caracterizar curvas é a curtose, quer dizer, achatamento. Então, o normal é ser gaussiana, que seria essa curva do meio. Se ela está muito achatada para baixo, ela chama curtose negativa, e quando está muito bicuda para o alto, curtose positiva. Não era o caso aqui, porque não era gaussiano, né? Então, esse casuística tem um skewness positivo. Por isso que foi utilizada a mediana. E aqui, considero que poderia ser mais bem apresentada essa casuística de prognóstico se ele tivesse usado curvas atuariais de Kaplan-Meier, né? Que é o ideal para você avaliar a sobrevivência ao longo do tempo. Curva atuarial de Kaplan-Meier. Por quê? Você só falando que houve 77,7% de sobrevivência, como ele diz aqui, em 23 anos, mas isso não é verdade. Ele mesmo diz que o segmento foi de 8, segmento mediano foi de 8,6 anos. A curva atuarial de Kaplan-Meier mediria quantos têm 23 anos de segmento. Eu acho pouquíssimo provável que tenha, sei lá, mais que 2 ou 3 pacientes com segmento completo de 23 anos. Por quê? Vai havendo ocorrências ao longo do ano, né? Se a mediana foi de 8,6 anos, 50% tem menos do que esse segmento. Só 50% vão ter mais. E aí vai ver se eles chegam realmente aos 23 anos. A curva de Kaplan-Meier, ela vai dando, lembra, no eixo X, embaixo do tempo, você vai tendo quantos casos tem aquele tempo de segmento. Então, é mais correto avaliar isso com Kaplan-Meier. Ok? Então, podia ter também uma curva, além de sobrevivência, uma curva de Kaplan-Meier livre de transplante. Enfim, o trabalho tem vários pontos positivos ou fortalezas que a gente considera que é bem detalhado, dá muita informação positiva, né, de como abordar os casos, né? Então, achei ele bem explicativo, então, como ponto positivo, e também de ter utilizado a estatística correta de medianas. Ponto negativo poderia ser a forma de apresentação da mortalidade, que dá uma falsa ilusão de mortalidade baixa, né? Porque ele não considerou o viés da imortalidade. Ele tem que explicar que essa mortalidade é se chegar nessa fase dos 197 casos. E, segundo ponto negativo, poderia explicar essa evolução de prognóstico com curvas atuariais de Kaplan-Meier. Ok? Muito obrigado, fico à disposição.